junto, tem isso, tem aquilo. Ele descreveu, e talvez por isso ele possa ter até conseguido fazer um jogo de igual para igual. Então, assim, a cada momento, a gente procura criar situações novas. Tu faz o gol de bola parada, tu faz gol de contra-ataque, muitas vezes tu faz gol pressionando o adversário. Se você for ver, nós utilizamos todos. Se você lembrar, nós de Operário aqui, nós passamos 45 minutos sufocando o adversário. Há jogos que você se utiliza mais do contra-ataque. Só que isso não é uma coisa determinada por nós. Olha, vamos fazer contra-ataque hoje, vamos marcar pressão. Aí a pessoa, por que o Rogério não marcou pressão desde o início? Não é que você não queira marcar, é que você não conseguiu. Mas, então, como o futebol, às vezes você está atrás e tem que puxar contra-ataque, às vezes você está marcando pressão, o que eu faço? Eu treino a minha equipe essas duas situações, ou todas as situações. Né? Se a gente estiver atrás porque o adversário empurra para trás, nós sabemos fazer contra-ataque. Se o adversário nos permite pressionar, nós sabemos pressionar. Então, quando me dizem assim, qual é o ponto forte do Brasil? Eu sempre acho que uma equipe não tem que ter um ponto forte, só, uma batida só, porque senão aí o adversário cria uma situação e você não sai daquela. Eu acho que o ponto forte é você não ter um ponto forte, ter várias opções, às vezes um time mais veloz, às vezes um time mais de toque de bola. Eu não sou daquela ideia assim que tu tem que ter um só tipo de jogo, porque é difícil, porque às vezes você enfrenta um adversário teoricamente mais fraco, a proposta de jogo é diferente. Às vezes você enfrenta um time muito superior, né? A proposta de jogo é diferente. Então, eu não gosto de mudar a equipe em função do adversário, dentro ou fora de casa. Eu prefiro trabalhar de uma maneira geral e o jogador saber se utilizar de cada aspecto. Por isso que tem jogadores que desempenham 3, 4 funções. Por isso que você pode ver o Márcio Ram marcando, você pode ver o Márcio Ram como meia e assim por diante. Ele está aqui, o Rogério Zimmermann está mais calmo hoje, porque depois de cada jogo o Rogério fica, claro, né, aquela tensão. Então a pergunta vai nesse sentido, Rogério, de que tu falaste no início, essa questão toda da ingenuidade, de repente de entender futebol de uma maneira que não é. Te incomoda o fato de achar que o Brasil, por jogar em casa, tem que ganhar, ou criticar a equipe por não ter feito um bom jogo, ou porque o Brasil é um dos favoritos? Isso te incomoda em que sentido? Atrapalha o teu trabalho? Coloca uma carga a mais de responsabilidade no grupo? O que isso acaba te incomodando? Não me incomoda, não me incomoda. Não me incomoda. A opinião nunca me incomoda. Isso aí não é com relação ao Brasil, né? É com relação ao geral, porque é o que eu sempre digo assim, todos os times pegam um papel antes do jogo, do campeonato, e assim, ó, nós vamos fazer 3 pontos aqui, nós vamos fazer 1 ponto aqui, puxa, esse jogo lá contra o Grêmio, eu acho que ainda é 0. Os cara conseguem fazer, antes de começar a competição, os caras já têm uma projeção de quantos pontos vai fazer. Tá bom, aí você tem esse papel. Eu pergunto, o que você vai fazer com esse papel? Vai chegar lá para o Cruzeiro aqui, ó. Aqui, você perde um tempo muito grande, assim, pensando, né? Puxa, e agora lá, quem sabe, né? Tia, pega esse papel, a projeção. Tu pode ter absoluta certeza. Absoluta certeza. 3 equipes caíram ano passado. Tu acha que a projeção deles era cair? Eles fizeram, puxa, caímos antes de começar o campeonato. A projeção era se classificar. Era ou não é? Então a projeção não adianta nada. É só para tu perder tempo. Os caras ficam projetando e a gente fica trabalhando. Não tem projeção. Não é que... sabe? Não é que é perder tempo. Claro que isso não quer dizer que as pessoas não possam projetar, as pessoas que não estão diretamente nos clubes, elas têm que, até porque elas têm que dar opinião. Você, antes de um campeonato,
Não é depois que passou o campeonato. Você tem que dizer, olha, acho que esse vão chegar. Isso é função de vocês. Eu não posso ficar bravo com isso. Né? E nem fiquei bravo, não é com o repórter, com o Marcelo, da primeira pergunta. Mas acontece isso, o que ele colocou é verdade. Às vezes o torcedor, não, vamos jogar 2 em casa, então são 6 pontos. Mas isso, vocês fazendo a pergunta e eu esclarecendo, a gente não pode também, sempre quando falar do torcedor, achar que é uma pessoa que só vive de emoção, que ela não pode parar, pensar e entender. Nós estamos aqui também como agentes esclarecedores, né? Eu nunca encaro o torcedor como um ser assim, não, o torcedor pulou o alambrado, fez isso, gritou, xingou, não, mas é torcedor. Mas por que o torcedor não pode também, né? Mas cada vez diminui mais, porque a gente empatou em casa e o torcedor terminou o jogo, aplaudiu. Ele não vaiou a equipe. Isso é o que... Então o torcedor percebe também, vem cá, isso é um campeonato que vamos dar... Essa força que foi dada para os atletas depois do jogo, ela não terminou ali, ela vai ser levada para o jogo contra o São Paulo. Então eu não fico... Só acho que o cara que dá opinião, ele tem que esclarecer. Por isso que eu admiro e admirava ainda, e admiro o Rui Carlos Osterman. O Rui Carlos Osterman sempre, toda vez que ele falava, ele lembrava, nós temos que analisar que existe um adversário também, que tem um cara de velocidade no adversário no ataque, que tem um meia, que tem um treinador, que tem uma estratégia, que tem uma motivação, que tem lá eles querendo a ambição de permanecer na primeira divisão, de fazer campanha, sabe? Existe. Então, sempre quando ele analisava um jogo, ele nunca fica, não, tem que analisar Grêmio Internacional porque é local e esquecia. Então aqui, e vocês fazem isso, não adianta analisar só o Brasil, você tem que analisar o São Paulo, você tem que ver o que tem do outro lado lá, não é uma questão, você fica limitado a um clube só como se... Né? E tu imagina, se tu vai vencer em casa, não precisava nem fazer a competição, é justamente futebol, o esporte é legal em função disso, mas não me irrito, não. Eu às vezes fico com a simplicidade que às vezes as pessoas fazem do futebol. O futebol fica muito simples, assim, vai jogar em casa, 6 pontos, então, sabe? Se você vai começar a competição, eu me lembro que no ano passado, fez uma projeção, olha, o Brasil vai jogar com o Cruzeiro. Pô, se sair mal aí, as 2 próximas partidas eram São Paulo e Caxias, depois não saiu o jogo de São Paulo. Se largar mal contra o Cruzeiro, as 2 próximas partidas são fora de casa, aí começa mal, faz 2 pontos, e aí, antes de começar a partida já estava um pavor. E por isso que eu falei, da mesma maneira, o inverso, não, agora ganhou fora de casa, tem 2 partidas fora, faz 9 pontos, então não funciona assim, né? Mas cada um dá a opinião que quer e é analisado pelo seu consumidor, o telespectador, ouvinte, leitor. Né? Pressionar os primeiros 15, 20 minutos, que o Brasil sempre costuma fazer em jogos dentro de casa? Não, o professor tinha passado tudo, as informações que a gente precisava do Cruzeiro, né? Acabou da gente, demorou um pouquinho para encaixar a marcação ali. Mas acho que foi um jogo bem parelho, né? A gente saiu na frente. O primeiro tempo a gente foi um pouco melhor que eles. No segundo tempo eles foram um pouquinho melhor que a gente. Acabamos tomando um gol no final do jogo, que acabou com o empate. Bom, Galhardo, essa questão que tu falaste do ritmo de jogo, né? Jogos na sequência virão, né? E também a condição física a tua. Como é que tu está avaliando, né, essa questão da parte física e também da necessidade de ter um ritmo de jogo? A parte física eu acho que eu já estou bem encaminhado aí, uns 90%, né? A parte técnica e ritmo de jogo é isso que eu te falei. Aí vai decorrer do jogo, jogar 2, 3 joguinhos em sequência já melhora bastante para o cara pegar um ritmo de jogo legal.
pretende jogar com a massa de torcedores, como vocês viram ontem à noite, que deve ocorrer também no próximo domingo? Não ajudou ontem, né? Quer dizer, ajudou não no resultado final, mas o que isso influencia até mesmo no trabalho de vocês dentro de campo? Não, o jogador ele quer jogar com a sua massa, né? Do nosso lado. Acho que o torcedor fez o papel dele, nos apoiou os 90 minutos, tá de parabéns. Espero que domingo seja do mesmo jeito, e a gente, dentro de campo, a gente tem que procurar vencer para alegrar o nosso torcedor. O Rogério tem te utilizado bastante, né, durante o decorrer das partidas. Isso aconteceu lá contra o Caxias, até no contexto de análise tática alterou para positivo o time do Brasil, que inicialmente até teve alguns problemas na marcação. O Rogério também falou sobre isso na coletiva. Já te consideras o 13º titular ou um jogador chave pelo Rogério? Tem te passado uma confiança extra em relação a isso? Não, a respeito da minha utilização, ele sempre que ele precisa de um atleta dentro da minha característica, que é uma característica defensiva, ele tem solicitado, e acredito que tenha correspondido à medida de que ele vem me solicitando mais vezes. Então, tô satisfeito com essa utilização. Se me considero 12º, né? Seria, né? Não 10º. Entendi. Então, não, na verdade me preparo para jogar as partidas, e independente de iniciar ou não, a gente tem que estar preparado, não só eu, como todos. Mas a gente tem se preparado bastante para que a gente venha receber cada vez mais oportunidades. Falasse na questão do Cruzeiro, adversário de ontem, Ricardo. Mas em relação ao desempenho do Brasil, tu acha que ficou aquém daquilo que se espera do Brasil quando joga em casa? Geralmente o Brasil faz aquela blitz nos primeiros 20 minutos até tentar um gol, e ontem não conseguiu. O árbitro começou a partida e o Cruzeiro já foi para cima do Brasil. Foi o Cruzeiro realmente que estudou melhor o Brasil, ou o Brasil que não soube sair da marcação do Cruzeiro? Eu acho que nunca é um ponto assim isolado, né? Uma coisa assim. Na verdade, nós tivemos algumas dificuldades, né? Dentre elas, a questão às vezes a gente diz que não tem tanta importância, mas às vezes a arbitragem ela para um pouco mais o jogo, né? A questão que vocês falaram dos clubes estarem se preparando, estudando bastante a maneira como a gente joga. Eu acho que é uma série de fatores, né? Agora cabe a nós esse resto de semana, a gente trabalhar, ver o que nós pecamos, e para que a gente possa, na próxima partida, criar mais situações para que a gente possa sair dessas dificuldades que os adversários vêm criando para a gente.